Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro de estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. E o nosso convidado de hoje é mais uma vez o presbítero Luiz Carlos Oliveira, que nos dá a honra de estar aqui conosco para estudarmos o assunto desta lição, que é a lição de número 4, né, que tem como título Deus é Triuno. Bom, Luiz Carlos, saúde aos nossos irmãos e vamos dar início logo em seguida ao nosso estudo. Ok, meus irmãos, sou muito grato a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. E sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa quarta lição, para estudarmos sobre um tema tão importante, um tema que não é muito explorado e que vai ser muito útil para nos ajudar na nossa vida cristã, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento na fé e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou muito animado com essa lição e espero que ela seja de bastante proveito para todos vocês que nos assistem. Eu vi que o irmão Luiz Carlos veio aqui bem. É um arsenal, né, de Vou, material vou para. aproveitar para fazer uma dica. A nossa lição, ela trabalha a teologia histórica, né, teologia sistemática, a teologia histórica, a história da teologia cristã, teologia sistemática, e ela tem um ponto no final ali de aplicações, né, de aplicações. Então, no que tange ao estudo das doutrinas da Trindade, eu quero considerar a leitura da teologia sistemática de Franklin Ferreira e Alan Myatt. Ela é das edições Vida Nova, né? Esse material é muito bom. E o interessante dessa teologia sistemática é porque é uma teologia sistemática escrita pelo Franklin Ferreira, Alan Myatt, e ela tem uma composição, o trabalho dela, onde ela visa contextualizar. É tão interessante, irmãos, porque no âmbito do conhecimento, por exemplo, desse tema que nós vamos abordar, essa teologia sistemática, ela inicia mostrando dados sobre como são as crenças do público brasileiro no que diz respeito a Deus. Ele mostra que boa parte da população brasileira acredita em Deus. Uhum. O grande problema é se fizermos perguntas sobre como essas crenças em Deus se manifestam, e nós vamos identificar que boa parte das pessoas tem uma crença errada, está muito aquém do Deus revelado nas Escrituras. Então ele começa mostrando esse quadro geral e, portanto, ele volta para esse tema da teologia da Trindade, mostrando ela tanto no aspecto histórico, né, como surgiram os debates e como eles foram resolvidos de acordo com as escrituras, e faz profundas aplicações para a vida do cristão, de modo cotidiano, né? Para aprofundar o conhecimento dos irmãos no que diz respeito ao aspecto histórico de como essa teologia foi construída, né, na mentalidade judaico-cristã, aí nós temos a história da teologia cristã do Roger Olson. Ele é das publicações Vida Acadêmica, né? A história da teologia cristã. O muito bom do Roger Olson é um teólogo muito profundo, um teólogo arminiano, e ele fala aí sobre os 2.000 anos de tradições, né, e reformas que aconteceram na história do cristianismo, e é muito profundo, é muito interessante, né? Eu sei que os irmãos talvez estejam pensando também no a história ilustrada do cristianismo, né? Eu só tenho uns 2 livros dele, eu queria É ter a dele também, coleção. né? Não, é do Justo Gonzalez, Do Justo né? Eu Gonzalez. queria ter, mas vai dar certo. Um dia Deus vai me abençoar com a história ilustrada Eu do tenho cristianismo. 4 É muito, volumes eu só. tenho só um ou dois,
volume só. Ah, e no aspecto prático, irmãos, como na prática essa teologia vai funcionar na vida do cristão, no âmbito da vida relacional, da vida comunitária e da adoração, o livro Em Espírito e em Verdade, do John Frame, ele trata um pouco sobre esse tema de uma adoração bíblica, cristã e saudável, e ele faz boa parte do livro, ele trabalha a questão da trindade, que a adoração genuína, ela é uma adoração trinitária. Então, essas são as minhas indicações para os meus irmãos, para essa lição. É bom fazer logo essas indicações no início, né, É, Oscar? Porque depois a gente vai termina esquecendo, né? é E verdade. é bom fazer logo, tá certo, irmãos? Os irmãos não se cansem, é importante que realmente a gente traga essas indicações de leituras como forma de subsídio, de complemento e de aprofundamento, De aprofundamento, né? né? Isso aqui é para Principalmente quem quer não só ficar na lição de domingo, né? Quer passar um tempo mesmo debruçado sobre esse tema. Nós temos o livro de apoio que, irmãos, ele está excelente. excelente. O livro de apoio está excelente, né? E Isso. aí tá aqui, ó, Em Defesa da Fé Cristã, pelo pastor Ezequias Soares, né? Ele é presidente da SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil. E, irmãos, está excelente, está muito profundo o trabalho dele. É realmente a lição, ela é apenas uma pequena fração do que está contido no livro. É um trabalho muito bom, excelente. Eu já vi E outros acessível, trabalhos né? e Porque o acessível, valor dele é R$ 19 e está disponível disponível, nas muito bom. livrarias. Inclusive aqui, quem é de Maracanaú tem a Casa da Bíblia, né? Estou Tem, fazendo aqui uma tem, fazer um propaganda. merchanzinho, né? É, Mas é isso mesmo, irmão. É acessível, R$ 19 é um valor ínfimo para o conteúdo. o que ele agrega para a nossa vida, né? E a nossa declaração de fé, os irmãos, seria muito bom Bem, estar aqui. A nossa declaração de fé é muito bom para os irmãos terem acompanhando. Isso porque, no final de nossa lição, o nosso comentarista ele vai apontar para o que diz a nossa declaração de fé, tem uma partezinha ali onde ele quer falar, mencionar, né? Ele já fez o voto de que não ia mencionar determinados grupos, mas ele quer mencionar um determinado grupo. Lá para as tantas a gente vai mencioná-los aqui. Vamos fazer isso em lugar dele, né? Do pastor certo. Ezequias, né? E um grupo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um documento se posicionando no que diz respeito a esse grupo, ok? Esse grupo distinto. Então, É, seria muito bom vamos chegar lá. os nossos irmãos estarem acompanhando também a nossa declaração de fé. Amados irmãos, muito bem, com essa ótima introdução, não introdução da lição, né? Mas introdução aqui do nosso estudo. Nós vamos agora prosseguir com a leitura dos preâmbulos da nossa lição. O título da lição: Deus é triuno. O texto áureo: portanto, ide a ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 3, versículos 15 a 17 e Mateus 28, 19 e 20. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: o primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. O segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E o terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Com Luiz Carlos, vamos estudar então sobre Trindade, sobre o Deus triuno. Trino ou triuno? As duas Tem as duas expressões, formas as duas formas, né? estão Deus corretas. trino ou triuno são apenas variações de um mesmo termo, né? Eu acho que triuno ele agrega mais um sentido para a Trindade, né? É verdade. Porque tri aí vem de três, mas ao mesmo tempo uno, que indica um, Isso. né? Enquanto trino só indica três, Isso. né? Tem, É para mim, verdade. essa, Isso essa, acaba que essa expressão utilizada pelo comentarista acaba sendo mais assertiva, né? isso. Deus triuno. Irmãos, lembrando que nós estamos estudando neste trimestre um tema muito relevante, né? Os irmãos que frequentam a nossa escola dominical, as escolas dominicais em suas congregações, em suas igrejas, estão
sendo privilegiados, né? Estão tendo oportunidade bem rara, porque esses temas não são abordados em cultos de doutrina, é mais em É. seminários, escolas teológicas, né? E aqui nós estamos tendo à disposição do público em geral, todos os irmãos interessados em aprender mais da palavra de Deus, essa temática, em defesa da fé cristã. Nós vamos conhecer as doutrinas, vamos conhecer as heresias, né, que se contrapõem contra essas doutrinas, e o objetivo é que a gente saia mais fortalecidos na fé, na compreensão das verdades bíblicas. O subtema é Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. Irmão Luiz Carlos, a doutrina hoje é a doutrina da Trindade, e eu queria lhe perguntar de início por que que essa doutrina ela é tão importante, né, na fé cristã? Por que que ela tem assim a sua exponência maior, né, dentro de nossa fé? Ok, meus irmãos, sem a doutrina da Trindade, o cristianismo seria reduzido a uma religião qualquer. A crença em um Deus trino, né, é o que torna, distingue o cristianismo de qualquer outra religião no mundo. Nenhuma religião no mundo tem uma perspectiva de um Deus que é um em essência e composto por três unidades de pensamentos distintos. A crença na doutrina da Trindade, o entendimento dela, nos mostra que Deus é único, mas é também um Deus relacional em sua própria essência. Ele existe eternamente enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Isso molda não apenas a nossa visão de Deus, mas também nos dá uma nova perspectiva da vida comunitária e da adoração e da nossa missão. A crença num Deus triuno ou trino vai definir a nossa fé, né? Ela vai definir a nossa fé, nos distinguindo de todas as demais expressões de fé que existem na história da humanidade. Ela vai fortalecer a nossa adoração, porque os irmãos devem se lembrar bem que não podemos ter outro Deus além do Senhor. Não podemos adorar outro Deus além do Senhor. E uma adoração que é derivada de uma compreensão do Deus que se revela nas Escrituras é em si uma adoração verdadeira. Uma adoração fundamentada em impressões pessoais ou pressuposições que a pessoa já tenha, né? Essa é uma adoração que já está em si enviesada. Ela vem de pressupostos errados, de entendimentos errados sobre Deus. Compreender quem é o nosso Deus, né? Na maneira como ele se revela nas Escrituras, nos conduzirá a uma adoração mais real, mais genuína, mais verdadeira, né? Lembrando que a adoração, ela é muito mais reação do que ação, né? Eu acho que eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, quase no início das gravações, há tempos atrás. Adoração é muito mais reação do que ação. Com frequência as pessoas dão ênfase tipo, ensaiou para cantar um louvor, né, e tudo mais, e dá uma ênfase sobressalente na performance do culto, mas sem realmente entender a essência da adoração e do culto a Deus, compreendendo quem é Deus, se relacionando com Deus. E isso não é uma adoração que agrada a Deus. Deus não está em busca de performances, né, em culto. Deus está procurando corações em culto. E esses corações vão ser corações que transbordam de admiração a, de admiração por Deus, são reações de indivíduos que estão admirados com a beleza de Deus, com o conhecimento que adquiriram de Deus, do Deus que se revela nas Escrituras, na obra da graça, e então isso transborda em uma adoração, uma reação a essa atitude divina. E em terceiro lugar, essa doutrina nos ajuda, nos protege contra as heresias, né? Conhecer essa doutrina é imprescindível para sermos protegidos contra as heresias que visam nos afastar de uma genuína ortodoxia. De fato, assim, irmão Luiz Carlos, adorar
a um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras, né? Por mais boas intenções que possam haver, Exatamente. realmente é uma falsa adoração e é uma inutilidade, É né? inutilidade. É Dá um... para lembrar, Josué, isso que o senhor está dizendo, de Mateus 16, quando o Senhor Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, né? eh, o que dizem os homens ser o filho do homem, né? O que eles dizem a meu respeito? E aí os discípulos ali, empolgados, né? Dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Veja que todas essas designações, essas impressões que as pessoas têm e que elas são atraídas a Cristo por meio dessas impressões, são impressões elevadas, porque Elias era considerado na literatura judaica, na cultura judaica, o príncipe dos profetas, né? Elias, João Batista, o próprio Cristo disse diante de toda a multidão que não havia, dentre os nascidos de mulher, não havia homem maior que João Batista. Então, João Batista era alguém importantíssimo no visionário judaico. E Jeremias era o que me trazia mais curiosidade, né? Uhum. Porque isso vinha de uma crença que eles tinham na leitura de Macabeus, né? Acho que é Macabeus 2, o segundo livro de Macabeus, que conta uma história de que antes que o cerco de Babilônia a Judá fosse concluído, Jeremias entrou no templo de Salomão, pegou os utensílios sagrados e levou e escondeu em uma caverna no Monte Nebo. E lá ele passou até morrer, né? E lá na profecia de Macabeus diz que o Jeremias voltaria, surgiria novamente, antes que aparecesse o grande e terrível dia do Senhor, ele ressurgiria, traria de volta esses utensílios do templo e restauraria o culto ao Senhor, Tá aí. preparando assim o caminho para o Senhor. Eu Olha não que louco, sabia. né? E aí as pessoas diziam, uns dizem que tu és Elias, outros que és João Batista, outros que és Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus dirige a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Entendeu? Então perceba que Cristo não se surpreende com as respostas do que as pessoas pensavam a respeito dele, mas ele só louva a Deus quando a resposta vem correta. Pedro diz: Tu és o Cristo, filho do Deus eterno, né, do Deus bendito. Então, isso mostra que, por mais elevados que sejam as nossas impressões acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, se essas impressões não corresponderem à verdade de quem Ele é, vai se cumprir em nossas vidas o que Cristo disse aos mestres da lei em seus dias: Vós morrereis em vossos pecados, se não acreditarem em quem eu sou, em quem eu sou. Então é necessário crer de forma correta. Muito bem, vamos começar agora o estudo dos pontos. O primeiro ponto tem como título Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, né? E o primeiro tópico é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. E assim, irmão Luiz Carlos, no Antigo Testamento fica bem evidente, né, essa questão de Deus ser o único Deus, o único Senhor. Inclusive, lá em Deuteronômio 6, 6, versículo 4, está, né, aquela expressão famosa que é o O Shema, Shema, né? Shema, né? Ouve, ó Israel, O o Senhor. Senhor teu Deus é o único Senhor, né? E assim, como é que isso se harmoniza com essa crença da Trindade que vem, né, a evidência maior ser já no Novo Testamento? Há algum conflito? E assim, como a gente pode ver de que forma a Bíblia apresenta as pessoas da Trindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aí você possa Ok. fazer esse resumo. A priori, nós temos aí o Deus que é revelado nas Escrituras. A Bíblia revela ele como um único Deus. É um único Deus, né? Exatamente tomando por base aí, por exemplo, o texto de Deuteronômio capítulo 6, né? O Shema. E aí ele fala, Inclusive, o né? judeu não aceita esse negócio de trindade, né? O É, judeu os mesmo, né? judeus têm muita dificuldade. Exatamente porque a Bíblia no Antigo Testamento ela faz uma revelação progressiva tanto de Deus quanto de seu propósito, de sua obra. Essa revelação é progressiva. Uhum. Tanto é que, se a gente levar em consideração o que necessariamente os judeus pensam a respeito disso, até hoje
Muitos judeus, inclusive estudiosos, são surpreendidos quando se pegam lendo textos, passagens no Antigo Testamento, que parece que não leram com muita clareza em algum momento. Eu já vi vídeos, por exemplo, tanto de estudiosos como de pessoas comuns, judeus, que essas pessoas eram orientadas, eram desafiadas a ler, por exemplo, Isaías 53, e as pessoas se surpreendiam quando começavam a perceber aquela leitura e ver que tudo aquilo cumpre-se ou cumpriu-se cabalmente na pessoa de Cristo Jesus. E elas são surpreendidas com isso. Então, a revelação do Antigo Testamento é uma revelação progressiva, tanto de Deus quanto de seu propósito, de sua obra. Mas o Deus revelado nas Escrituras dos judeus é o mesmo Deus revelado nas Escrituras do Novo Testamento. São não são lados distintos, é um complemento de uma obra só, do livro de Deus, né? Cada uma das três pessoas da divindade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são chamados de. Tem o nome de Deus, tem o nome de Senhor, né? Tem o nome de Senhor, recebe esse título. Cada uma delas recebe a intitulação de Senhor. O termo Iavé, usado para designar o Senhor nosso Deus, em Deuteronômio capítulo 6, ele também é um termo que é usado para designar o Espírito do Senhor. E também é usado posteriormente, tanto em textos messiânicos quanto textos do Novo Testamento, para mencionar o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, o termo em si, ele é perfeitamente harmônico, essa compreensão de que Deus é um, mas esse Deus ele coexiste em três unidades de pensamentos distintos, em três pessoas. A parte C do comentário da lição, ele fala sobre o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. E aí ele levanta uma questão muito importante, porque ele fala do Shema, ele fala da expressão único, né, que é o Echad, que indica uma unidade composta. Essa unidade composta é visto tanto em Gênesis, quando o Senhor vai criar o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como também essa expressão, o entendimento dela, vai ser visto também na maneira como Deus vai descer, né, mostrando, descer à terra para ver como estavam os homens ali na construção da Torre de Babel. Então, isso mostrando que esse Deus único, esse Deus único, essa unidade é uma unidade composta. É uma unidade composta. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não contradizem essa ideia. O que acontece no Novo Testamento é que o Novo Testamento é o remover da cortina. Tudo que é visto como mistério da antiga aliança não é mais mistério na nova aliança. Ele é descortinado e revelado por causa do Filho, né? Conforme João capítulo 1, verso 18, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o tornou conhecido. Essa expressão Echad, né? Eu acho que Uhum, é assim que se diz. isso. Ela também é usada lá em Gênesis 22 e 24, né? Para quando está escrito lá a expressão uma só carne. Uma só Né? carne. Serão ambos uma só carne. Quando fala da questão do marido e mulher, quando eles se unem em um matrimônio, eles se tornam uma só carne. Ou seja, permanecem sendo dois, Exatamente. mas se tornam uma unidade, né? Uma unidade. Então, a mesma palavra se aplica para a questão da Trindade, né? São três pessoas, porém um único Deus, que Exatamente. é o que está escrito em Deuteronômio 6 e 4. A expressão original lá no hebraico, único, né? Uhum. Que é essa expressão achad, É que quer Chad. dizer uma unidade composta. Ok, então nós vamos agora para o segundo tópico, que tem como título Evidência. Segundo tópico, né? Subtópico, na verdade. Evidência no Antigo Testamento. Eu queria que você trouxesse aí um esclarecimento, né, dessa doutrina da Trindade, como ela é evidenciada no Antigo Testamento. Você já disse algumas coisas e poderia reforçar agora e esclarecer Ok. melhor. Nós temos aqui expressões que são usadas para designar uma relação da divindade e de sua criação. Por exemplo, quando ele
vai criar o homem, dentre todas as criaturas da terra, toda a criação de Deus, ao homem ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, Deus não estava ali em conjunto com anjos, ele não criou o ser humano juntamente com anjos. Então, com quem ele está falando quando diz façamos, né? Quando, na ocasião da Torre de Babel, que eu mencionei, ele diz: eia, desçamos e confundamos as línguas, para que eles não compreendam o que um diz ao outro. Então, com quem ele está falando? Ele está pedindo a ajuda de anjos para fazer isso? Quer dizer, obviamente que não. Nós temos o caso dos 3 anjos que visitaram a Abraão. Eles visitaram a Abraão, 3 anjos, conversaram com Abraão, contaram, e é interessante que são três, três peregrinos, 3 viajantes que se encontram com Abraão, dialogam com ele, e de repente ou ele faz, e é interessante como ele varia a linguagem, né? Ele, o Senhor, faz a promessa de Isaac, dizendo: daqui a 1 ano voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá dado à luz um filho. Até Sara escuta e ri lá dentro, e depois, quando ele está prestes a se despedir, e reafirma a promessa de que ele eh voltaria, né, e Sara teria um filho, ele diz assim: "Não, eu ocultarei o que pretendo fazer a Sodoma a Gomorra a Abraão, visto que ele será grande, né, meu amigo e será grande". Então o Senhor falando, são 3 anjos, mas é o Senhor falando. Quer dizer, Deus está falando por boca de anjos? Não, o texto está mostrando que Abraão compreende estar diante de Deus, 3 pessoas distintas. Quando há aquele atrito entre Sara e Agar, o nosso comentarista até levanta essa questão que é muito interessante. Aqui na página 47, o último parágrafo ele começa: a passagem de Agar e o nascimento de Ismael e da sarça ardente no sinal são evidências de um Javé distinto de Javé, ou seja, Deus distinto de Deus, né? O texto sagrado afirma que o anjo de Jeová apareceu a Agar, serva de Sarai, Gênesis 16, 7. Então o anjo do Senhor lhe disse, verso 9. E o anjo do Senhor disse também, verso 10 e 11. Mas o final do versículo 11 diz: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E o verso 13 reitera: então Agar deu ao Senhor, deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que me vê. Então o anjo de Javé é identificado como o próprio Javé. Então, esses são apenas pequenos indícios que a Bíblia vai dando e reforçando essa unidade composta na divindade. Ela não diz ter visto 3 deuses, ela diz ter visto um Deus. Mas esse Deus é o anjo do Senhor, com A maiúsculo, né? Uhum. E S maiúsculo, o anjo do Senhor. E ora, ele é o Senhor, é Iavé ali sendo usado, é o Senhor, né? E ela, embora receba uma mensagem do anjo do Senhor, ela diz ter visto o Senhor face a face. Ela viu aquele que a vê, Uhum. entendeu? Então essas são expressões usadas no Antigo Testamento para relacionar e mostrar essa aparição e essa compreensão dessa unidade, dessas 3 unidades compostas, né? Desse Deus que é 3 pessoas. No próprio início, né, de Gênesis, no primeiro versículo, há ali uma expressão que na nossa Bíblia não transparece, né, porque é traduzida para o português. Aí, no princípio que criou Deus os céus e a terra, né? Uhum, E a palavra Deus ali, que está no texto, na expressão, no original é Elohim, né? uhum, Que segundo o próprio comentarista e os teólogos esclarecem que é uma palavra no plural, é o plural de Eloá ou de El, né? Que uhum, são a palavra El, que realmente é Deus, como era no Antigo Testamento, e Elohim é o plural. Então, seria uma atração. E criou uhum, deuses, né? uhum, Deuses. Mas a gente sabe, como a Bíblia vai dizer, para harmonizar isso,
não há vários deuses, então há um só Deus, Há um né? só Deus, Mas né? é um Deus plural, é um É. Deus que, né, se compõe de Uhum. mais de uma pessoa, né? Se harmonizarmos Gênesis 1 e 2 e João, o Evangelho de João, vamos ver que Deus criou, mas a palavra criadora é o Cristo, Uhum, né? E vamos ver que o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra, né? Sobre a face do abismo, como que esperando uma voz de comando para atuar. Nós já vemos ali. No próprio Gênesis, nós vamos ver que Deus não pode ter sido criado em algum momento. Ele é o criador da criação. O criador, ele gera a vida, ele gera a existência. E essa expressão já mostra que essa obra é uma obra trinitária, porque diz uhum, assim: no princípio, tempo, criou a matéria, né? A, os céus e a terra, né? Ele mostra que ele criou a matéria, o tempo e o espaço. Ele cria tudo ali, entendeu? uhum. Então, isso é As tudo que dimensões. conhecemos na existência, na criação, tudo que conhecemos foi criado, foi gerado por Deus em um dado momento. Deus criou todas as coisas, né? E as obras de suas mãos em si expressam quem ele é. Ele é um Deus trinitário. A obra dele, a tempo, matéria e espaço, é uma obra trinitária, né? É uma obra eternamente trinitária. Tem Ele que o cria, doutor né? Adalto Lourenço, até que faleceu recentemente, né? Isso, E o doutor Marcos Ebelin, que ainda é vivo, que é um cientista. Os dois são cientistas, né? Só que o doutor Adalto já partiu. E o doutor Adalto dizia que a marca de Deus em tudo é esse número 3, né? é, Ele sempre tem essa teoria, ele defende essa ideia. é Aí verdade. ele comprova, até um livro que eu ganhei, e eu, É o assim, Gênesis 1 e 2, né? é, Gênesis 1 e 2 é um pronto. livro maravilhoso. E ele vai exatamente defender essa ideia. Mas vamos adiante, meu Luiz Carlos. O homem é trino, né? O Uhum. homem também. O homem é eterno. Aliás, eu não sei se a gente vai ter como abarcar esses assuntos no decorrer da lição, porque a lição vai entrar para a esfera de falar sobre as heresias e tudo Sim, mais, né? sim. Mas só para complementar isso, o que, o que nós estamos fazendo quando estudamos a doutrina da Trindade é estudar uma doutrina. A doutrina é a formulação humana, é uma ciência humana, né, por assim dizer, é o que ele consegue compor a partir do estudo, da oração e da devoção, o que ele pode extrair das Escrituras numa compreensão sobre Deus. Esse não é um estudo da Trindade, é um estudo da doutrina da Trindade. Essa distinção, ela precisa ser feita. Inclusive, essa tese é do Roger Olson, né? Num livro editado pela CPAD, que é Cristianismo, esqueci agora, mas é um livro editado por ele, né? O Cristianismo Falsificado, não sei se é esse o título, foi editado pela CPAD, do Roger Olson, Uhum. aonde ele fala sobre que quando estudamos sobre a Trindade, nós precisamos compreender que nós estamos estudando a doutrina bíblica da Trindade e não a Trindade em si, a Trindade ontológica, né? Porque Deus, ele é compreensível no sentido em que ele se revela nas Escrituras, mas ele é incognoscível, né? Eu não posso pegar Deus e colocar numa bandeja e estudá-lo. Eu posso refletir sobre o que ele revela de si mesmo nas Escrituras. Sobre isso, é interessante notar o que estamos falando quando falamos de Deus ser uno e trino, né? Ser um Deus um Deus e três pessoas. E eu queria realmente que os irmãos meditassem sobre isso. Veja o que a Bíblia revela sobre Deus. Deus é um, Deus é um, não há outro Deus. Ele é eternamente Deus, perfeitamente Deus, imutavelmente Deus. é, é, e esse Deus, essa única essência, é habitado por três unidades de pensamentos distintos, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é eternamente Pai,
e a ele pertence a eterna paternidade. O Filho é eternamente Filho, e a ele pertence a eterna filiação. O Espírito é eternamente Espírito, e a ele procede ou pertence à eterna processão. Nunca houve um tempo em que o pai não fosse pai e então precisasse gerar o filho, Uhum. né? Nunca houve esse tempo. Esses são títulos e designações que Deus dá a nós para que compreendamos essa expressão do caráter de Deus. Deus é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona eternamente. Uma heresia surgiu e ela tem se tornado uma heresia atual, que pensa em Deus, que Deus criou o homem porque ele estava sozinho, ele precisava da companhia de alguém. Olha, É um não, Deus carente é um Deus que carente, precisa ele ser criou o homem adorado. porque ele precisava de companhia. Veja que coisa ridícula sobre Deus, uma impressão completamente equivocada, exatamente derivada de uma mente que não compreende que Deus é perfeitamente relacional. Ele é eternamente amor, ok? Aí, veja, eu preciso pensar sobre isso. Deus existe eternamente em três pessoas. Contudo, essas pessoas não se fundem nem Uhum. se confundem. Elas não se fundem, nem se confundem. São três pessoas. O Filho é eternamente Deus, o Pai é eternamente Deus, o Espírito é eternamente Deus. O Pai eternamente gera o Filho eternamente é gerado do Pai, e o Espírito procede de ambos. Inclusive, teologicamente, esse é um termo, eu não lembro quem era o autor que gostava de usar esse termo, mas é um termo que é usado, se me falha a memória, na Epístola de Paulo aos Colossenses, que vai estar ali, quando ele vai mencionar o Pai, o Filho e o Espírito, e essa é a obra que é chamada de a dança eterna de Deus, né? A dança, o bailar trinitário, que é a pericorese, é essa processão do Espírito que procede do Pai e do Filho eternamente. É como se houvesse um amor eterno entre o Pai e o Filho, e o Espírito reflete esse amor. Contudo, são três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Daí, uma questão que a gente precisa colocar é, com frequência, as pessoas vão pensar sobre a Trindade e elas vão buscar, de alguma forma, buscar relacioná-la a alguma coisa na criação. Elas vão tentar ilustrar a Trindade. Aí, por exemplo, isso talvez se aplique um pouco ao que a gente vai abordar um pouco no tópico 3, mas aí eu posso tentar extrair mais alguma coisa disso. Mas as pessoas vão dizer assim: Deus é como a água, né? A água tem três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso está longe de ser uma correspondência da divindade. Sólido, líquido e gasoso, ser Deus. Está longe de ser, né? Porque ali não há interações, assim, não há relacionamento, não há amor, não há afeto. Então, a Uhum. própria criação em si, ela é insignificante para descrever a divindade. Aí outros vão dizer que Deus é como o sol, né? Deus é como o sol, como o fogo, né? O que é necessário para existir fogo? Calor, oxigênio e combustão. Isso forma o fogo. Isso está longe de ser uma expressão da divindade. Muito longe. Se você usa a água, o fogo ou mesmo o sol, você, de certa forma, embora buscando acertar, você está se aproximando de um modalismo, que é o que a gente vai tratar no tópico 2. Porque você vai estar tentando dizer que Deus tem modos diferentes de se manifestar. Está entendendo? Uhum. Isso é muito ruim. Mas veja bem que Agostinho, ele pensa sobre isso, ele pondera sobre isso. E Agostinho apresenta as suas tríades. Ele tem várias tríades, mas eu vou deixar só uma para a gente pensar um pouco melhor sobre isso mais tarde. Uma tríade em si é a tríade da mente. A mente em si, a mente existe, o conhecimento da mente e o amor de si mesmo, o amor ou o apreço que a mente tem por si mesmo. Isso está bem mais perto de entender o conceito da divindade
coexistindo em 3 unidades de pensamento distintas. Ou Uhum. como o Karl Barth dizia, na divindade existe uma relação eterna. Existe o eu, o tu e o nós. Entendeu? Então, para Agostinho, saindo de Karl Barth, para Agostinho, você não busca na criação referências para compreender a divindade, Uhum. porque você pode cair no modalismo com facilidade. Você busca no único ser criado a imagem e semelhança de Deus, no homem. Por isso que o senhor mencionou assim, o homem é trinitário, corpo, alma e espírito? Sim. Então, você chega mais perto quando pensa na própria criação de Deus, a coroa da criação de Deus, que é o homem. Bem, é uma doutrina muito profunda, não é? Demais, maravilhosa. Maravilhosa. E eu vejo, João Luiz Carlos, assim, que todas as pessoas que tentam simplificar demais, porque às vezes a pessoa lá, a pessoa que a gente vai depois chamar de herege, de heresiarca e tal, aquele que formulou essa heresia, esse Uhum. ensinamento diferente, ele tentou meio que dar uma mãozinha assim, uma facilitada, uma ajudada, uma simplificada. Mas não adianta, não é? Que a Bíblia revela sobre Deus, sobre outros temas, não adianta a gente tentar ir por um caminho mais fácil. É, Então, o melhor é ver o que, que realmente está escrito, o que, que a Bíblia vai dizendo, e buscar uma harmonização, uma compreensão, né? Claro, buscando isso em oração, para que não se extraia uma coisa, eh, assim, um Frankenstein aí, é uma verdade, doutrina é verdade. totalmente distorcida, né? E aí você vai adorar a essa impressão que você tem. Você não vai Isso. adorar o Deus verdadeiro, né? Porque realmente é difícil. A pessoa, como é que pode ser três sendo um, né? É por isso que é um mistério. É, por isso que é um mistério, é É um difícil. mistério. As pessoas Ah, não querem, muitos não querem aceitar essa doutrina, do jeito que a Bíblia revela, porque aqui o comentarista, inclusive, diz, né, mostra que há textos na Bíblia em que o Filho é chamado de Deus, o Pai é sempre chamado de Deus, o Espírito é chamado de Deus, né? isso. E assim, uma pessoa leiga, a pessoa que está lendo ali, ela diz, como é que pode? São três deuses, que aí cai no triteísmo, né? Então, Triteísmo. é assim, não é uma doutrina fácil, de fácil compreensão, mas é isto que Deus revelou de si e a gente tem que crer e aceitar, né? Não adianta É, tentar facilitar, não adianta é, tentar simplificar, porque a gente vai cair num erro é. grosseiro. Eu até me lembro, Josué, de uma vez a revista da Escola Bíblica dos Jovens, ela toda ia tratar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, sabe? Hum, E eu acho que eu tive uma sensibilidade ali, assim, por parte de Deus, para os jovens que eu estava presidindo naquele tempo. E aí eu vi que aqueles jovens, antes de se debruçarem sobre a pessoa do Espírito Santo, eles precisavam compreender quem é Deus de modo geral. Deus, tá entendendo? E aí eu disse, olha, gente, eu vou tentar recuperar uma aula de vocês, das 3 lições, no futuro. Mas hoje eu vou dar uma aula que ela não vai estar inclusa, não vai ser a primeira lição. Eu vou dar uma aula sobre a Trindade. Nós vamos pensar sobre isso. E eu me lembro que teve alguns professores que estavam ali e questionaram: "Ah, Luiz Carlos, você vai é um assunto muito difícil e tal, isso é um assunto que os jovens não vão". Eu disse: "Rapaz, esses jovens estão estudando diversas matérias toda semana. Eu tenho certeza que eles dariam uma aula a mim e a você desses assuntos que estão bem fresquinho na mente deles. Eles não são incapazes de aprender sobre isso. Aliás, nós temos a assistência do Espírito Santo. Temos a sim. graça de Deus sobre nós. Mas o que e outra coisa, eu não tenho a pretensão de fazer com que a igreja compreenda de maneira clara, científica e objetiva como a Trindade funciona, porque ninguém faz isso. O que a doutrina da Trindade faz não é dizer como é Deus. O que ela faz é estabelecer limites acerca de nossas compreensões sobre Deus. Ela estabelece limites, porque se eu transponho qualquer desses limites que já estão aí historicamente no coração do cristianismo, eu vou descambar em uma heresia.
Entendeu? Então, o que a doutrina da Trindade, o que nós estamos fazendo aqui é colocando, fincando esses limites perante a igreja. A igreja precisa conhecer esses limites para que as suas compreensões sobre Deus não sejam baseadas em formulações carnais e heréticas. É Esse é o ponto. importante que o professor vá, né, ao lecionar esta aula. Eu sei que hoje, graças a Deus, muitos dos nossos professores são muito capacitados, São né, sim. são pessoas preparadas, mas pode ser que, de repente, há alguém que, tentando simplificar a doutrina, faça o uso dessas metáforas, né, simplórias como o da água, Do fogo, né, do do sol. fogo. Antigamente tinha o som Eu acho que 3 em um, né? O som 3 o em um som 3 em 1 é. Eu acho que o era melhorzinho é o sol, né? O sol, a esfera, o seu brilho, o seu calor. Então, você pode chegar perto ali, mas querendo ou não, e eu estava ministrando o esses triângulo dias, seria um exemplo, os três também ângulos, é um usado. objeto só, É um objeto né? só, Que tem três lados, né? três Três lados. ângulos, três lados. É um dos mais próximos, né? É. Irmão, Luiz Carli, agora no Novo Testamento, né? Queria que você nos trouxesse aí esclarecimento de como essa doutrina ela é, por fim, evidenciada, demonstrada no Novo Testamento. E Ok. se pudesse. Meus santos irmãos, essa doutrina no Novo Testamento, ela é perfeitamente evidenciada, né? Não há como fugir, por exemplo, de textos como os que foram da própria leitura bíblica em classe, não. O batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Está ali o Senhor, e ele, no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro evangelho, ele arroga para si o título da divindade, né? Ele se chama em Mateus, ele se chama com frequência de filho do homem, né? E em João ele chama-se de o eu sou. Mas no batismo está lá o Senhor Jesus Cristo sendo batizado, está o Espírito descendo sobre ele, o Espírito de Deus descendo sobre ele, e está o Senhor proclamando do céu: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, nós temos aí no Novo Testamento, já a priori, essa revelação estupenda, máxima, né? Dessas, dessas três pessoas da divindade. Pai, o Filho e o Espírito. Posteriormente, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, muitas vezes, e em todos os evangelhos, ele dialogando com o Pai. Ou em Lucas, ele fazendo a leitura do texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos as três pessoas, o Espírito do Senhor, que ele faz uma referência ao Espírito Santo e faz uma referência a Deus o Pai, e faz uma referência a si mesmo, como o Messias, né, o servo sofredor. Ele está sobre mim, pois ele me ungiu. Né? Nós vemos essas referências ali em toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, nós temos profundamente essa revelação também na designação que ele faz aos apóstolos. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante notar que antes de fazer essa grande comissão, o Senhor Jesus diz uma expressão que nenhum homem em sã consciência poderia fazer. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha aí, todo o poder nos céus e na terra dado a um homem qualquer? Não. Ele é a pessoa do Filho na divindade, Uhum. né? E aí nós vamos ter posteriormente, as bênçãos apostólicas sendo dada, né, a bênção apostólica, tanto e essas formulações, Paulo faz questão de não deixar uma formulação organizada para todas elas, né? Não é a mesma assinatura. As bênçãos apostólicas, ela geralmente, ela não coloca, e isso é importante. Por que que tá assim? A Bíblia é muito perfeita. Em uma declaração, ele dá uma ênfase ao Espírito, em outra declaração, em outra bênção apostólica, ele dá uma ênfase ao Senhor Jesus, em outra declaração de bênção apostólica, ele faz referência ao Pai, ele não mantém uma ordem padronizada, o que nos leva a fugir de heresias que apresentam, o que apresentam, acho que é o parte o nosso comentarista usa a expressão, mas eu não consegui gravar ela. Uhum. Parti parci parti partidarismo, Eu eu vou não procurar nunca aqui. consigo dizer essa expressão direito, mas os irmãos vão ver direitinho aí. Patripacianismo. Isso.
ela vai de alguma forma colocar aí ah, a o entendimento de que há uma hierarquia, né, na divindade, e que o Pai é maior que o Filho maior que o Espírito, e essa hierarquia. E a própria a existência das bênçãos apostólicas, como estão dispostas nas Escrituras, já nos leva a fugir dessas distinções que são feitas. Não existe uma Mas essa, hierarquia na divindade. essa de 1 Coríntios 13:13, ela é a trinitária, É né? a trinitária. É. Porque ela traz as três pessoas, E as a suas gr- obras, né? que a graça de nosso Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo O e amor de o amor de Deus, né? Isso, E a comunhão do Espírito isso, Santo sejam isso. com vós todos. Amém, né? É. Então ela traz as três pessoas ali. Só que o senhor sabe que, com frequência, os obreiros que fazem essas bênçãos, ele tenta fazer um ajuste. Ele coloca o amor de Deus em primeiro Amor lugar, de Deus, para nosso depois colocar o Filho, depois colocar o Espírito. E eu acho interessante Porque você Paulo começa pensar, com o filho, e né? isso ele começa com o Filho, colocar, sem obedecer necessariamente essas distinções, porque eu acredito que este é o segredo colocado ali para proteger a igreja, para que a igreja nunca tenha uma impressão de que Um é há maior uma que o outro. hierarquia, um maior do que o outro, né, entendeu? Para que não haja esse tipo de pensamento. E está ali daquela forma exatamente para compreendermos que o nosso Deus é uno e ele se manifesta em três unidades de pensamento distintos, em três pessoas, mas as três pessoas são um único Deus. Né? Em 1 Coríntios 12:4 a 6 também tem, ali nós vemos a presença da Trindade na distribuição dos dons, né? Isso nós E ali temos ele também. fala que há diversidade de dons, aí, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, Um mas só. aí eu não sei se aí no último é o Espírito ou se é o Pai, né? E aí ele cita, certo? Cada uma das pessoas da Trindade e a gente vê ali, né, a presença da Trindade nessa distribuição dos dons. 1 Coríntios 12, A né? diferença 12 a partir do Quatro. verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o O mesmo. Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor É o é o mesmo. mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua Pronto. tudo em todos. Então Mas, está. né? Não, interessante isso, É né? Na maravilhoso. manifestação dos dons, nós vemos que essa manifestação é uma obra trinitária, né? É uma obra trinitária. Inclusive, nós temos os dons espirituais ou do Espírito. Isso é meramente didático, né? A gente atribui ao Espírito Santo em Coríntios. Aí em Efésios, a gente atribui a Cristo, são os dons de Cristo, né? E em Romanos, esses são os dons de Deus. Como se fossem manifestações distintas de dons, né? Para distintas operações e manifestações no meio da igreja, né? Como os dons ministeriais, os dons de serviço e esses dons espirituais, como sendo obra do Pai, obra do Filho, obra do Espírito. Mas no final das contas, quando se chega aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante, nós vemos que é uma obra trinitária, é uma obra Até porque o trinitária. nosso Deus não é Deus de confusão, né? Um Verdade. puxa para um lado, o outro quer É, do outro jeito, é né? verdade. Nós não vemos conflito. Eles são pessoas distintas e, portanto, têm vontades, né? Isso. Distintas, porém elas não são conflitantes, né? Eles não se fundem nem se Não confundem, se né? confundem, é importante Isso. entender isso. Vamos lá, agora o segundo tópico, podemos ir adiante? Podemos. As heresias contra a doutrina da Trindade. E aí você vai nos trazer quais são nessas heresias. E ele vai dar ênfase aqui a apenas uma principal, né, que é o unicismo. E É. traga também para nós a verdade bíblica sobre a doutrina da Trindade, que vai combater aí essa questão da heresia chamada unicismo, né? Ok. Sem ainda entrar na atualidade. Isso aqui Exatamente. é lá nas Nas raízes raízes, né? da É. doutrina O nosso do comentarista ele unicismo. apresenta, né, que são duas principais. Elas esses embates foram construídos, né? Na lição passada, que foi muito bem
elaborada e discutida com o senhor, com o pastor Aurélio, falava sobre o Verbo encarnado, e ela também mostrava um ataque a uma heresia que tinha surgido tempos antes, que atacava exatamente a O divindade de docetismo. Cristo, o docetismo, né? E naquelas formulações, o que estava acontecendo com a igreja é que, com a chegada de Constantino, a conversão de Constantino, de Roma e tudo mais, a igreja passou a ter ser uma organização. E quem convocava esses debates ou esses concílios, com frequência eram os imperadores. Eles convocavam para que a igreja tivesse uma maneira única de pensar, visto haverem pessoas que estavam com pensamentos Divergente. divergentes, né? Divergentes. E aí, dentre esses pensamentos, nós vamos ver que já por volta do século IV, 5, 4 e 5, 3, 4 e 5 ali, houve muito embate sobre essa questão, tanto que a questão da negando-se a divindade de Cristo, ou negando-se a humanidade de Cristo, como o gnosticismo, que negava a sua humanidade, né? Ah, ou negando a pessoa do Espírito, ou negando que houvesse Trindade. a Trindade, né? E tudo isso foi reverberou na necessidade de se construir uma teologia sólida no que diz respeito a isso. Então, a igreja cristã, a igreja primitiva, já tinha uma maneira de se pensar, mas não era uma maneira necessariamente organizada. Tá? Nesse sentido, a teologia ela vai amadurecendo com o tempo. A teologia ela é dinâmica, ela amadurece. E aí, nesses debates, foram debates que se levantaram contra o unicismo e o unitarismo, que ambas são contrárias à Bíblia e condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Então, aqui nós temos aqui o unicismo, que nós temos aí os principais ah, expoentes dela, né, que é Noeto, Praxis e Sabellium. Ele nega a deidade absoluta do Filho e, e do Espírito Santo, tanto do Filho quanto do Espírito Santo. Eles não negam necessariamente a deidade, mas negam a trindade, pois eles confundem as pessoas. Nega-se a trindade, pois ensina que ser o Pai, o Filho e o Espírito, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Então, eles já se conflitam com aquilo que eu falei anteriormente. É uma única essência e três unidades de pensamento distintos, três pessoas distintas. Nesse unitarismo, e eles vão conflitar no unitarismo e no unicismo. Eles vão Uhum. conflitar, eles vão dizer que não é que o Filho não seja Deus, não é que o Espírito não seja Deus. Na ideia, eles vão entender que essas não são pessoas distintas, não são pessoas distintas, são manifestações, emanações desse único Deus, Modos, né? modos do próprio Deus, né? São modalistas, que posteriormente a gente vai entender que é o mais conhecido atualmente como modalismo, né? São modos de Deus se manifestar, entendeu? Assim Agora, eles negam. assim, na lógica, por que que Deus faria isso, né? Eu vou botar aqui Como se fosse um ator, né? é, Um ator, aqui né? a máscara Isso. do pai, aqui é do filho, aqui é do Isso. espírito. Dessa forma, eles pensam que no Antigo Testamento ele se manifesta como Pai, no Novo Testamento como Filho, e no período neotestamentário, após o encerramento ali do primeiro século da era cristã, pela pessoa do Espírito, né, com a ascensão de Cristo, pela pessoa do Espírito é a maneira como o Pai se manifesta. Ele se manifesta como Espírito agora, né? Sendo que posteriormente, outro desdobramento dessas heresias vão entender o Espírito como uma mera força que atua no meio da igreja, no meio da comunidade de fé, e tudo mais, e não como uma pessoa. Aham. Ok? E agora tem uma distinção, Luiz Carlos, do unicismo para o unitarianismo. Enquanto o unicismo ele fala que Deus se manifesta, né, de um modo diferente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são modalistas. O Uhum. unitarianismo ele vai afirmar que só o Pai é Deus e vai Isso. negar a divindade do Filho e do Espírito Santo, né? Isso, que eles foram. Tem até uma derivação mais sofisticada que vai dizer que
ele gerou o filho em um determinado tempo, né? No caso, quando eu acho que é o Sabélio que ele escreve a sua crença, né, o seu credo, e nele ele vai explicar. Eu acho que eu tenho como achar aqui, e é ele que é refutado e é ele que é refutado. Parece bem formulado, parece muito bem formulado, mas ele é refutado. Deixa eu deixar bem aqui. Procede. Pronto. Aí, aqui no próprio livro, a História da Teologia Cristã, página 150, nós temos, por exemplo, uma das declarações de Ário, como ele vai construindo o seu pensamento. Eu sei que nós estamos falando aqui de Sabélios e tudo mais, mas eu estou mostrando como essas heresias foram se infundindo. E esse argumento dele parece uma coisa bem sofisticada. Posteriormente, quando eles vão ser refutados, se mostra aonde estão os erros deles, né? E ele mostra aqui, ó, reconhecemos um só Deus, sendo somente ele não gerado, somente ele eterno, somente ele sempre simples, somente ele verdadeiro, somente ele imortal, somente ele sábio, somente ele bom, somente ele cheio de poder, é ele quem julga todos e que controla todas as coisas, quem provê todas as coisas, e é ele não está sujeito a nenhuma mudança ou alteração. Ele é justo, bom, ele é o Deus da lei, dos profetas da nova aliança, esse único Deus antes de todo o tempo. Aí aqui eles cometem o erro. Até aqui o pentecostal está dando glória, né? Tá dando glória. Olha, só há um Deus. Ele é não gerado, ele é criador de todas as coisas, ele é que é provedor de todas as coisas. Estamos dando glória a Deus aqui. Aí quando ele chega bem aqui, ele diz assim, ó, ele ele é, ele é o único Deus antes de tudo, ele gerou não apenas na aparência, mas de fato, por vontade própria, fez subsistir seu filho e tornou imutável e inalterável. Sendo criatura perfeita de Deus, ele é diferente de qualquer outra criatura, gerado em si, mas incomparável no modo de ser gerado. Então ele mostra que esse Deus único gerou o Cristo e que esse Cristo, ele é diferente de todas as criaturas de Deus. O indivíduo pode buscar referência bíblica para isso aqui. Entendeu? Vou dizer assim que ele é o princípio de toda a criação de Deus. Não Uhum. tá entendendo? Ele pode buscar e pronto, acabou. Ele já tem uma percepção e um erro doutrinário construído com base em impressões erradas das escrituras, impressões erradas. Então, o unitarismo e o unicismo, ambos têm impressões equivocadas acerca de Deus. E no debate, eles vão pensando aonde estão esses pequenos erros, né, que posteriormente eles vão ser mais avantajados, vão ser grandes erros, e Uhum. eles atrapalham a comunidade de fé, a unidade da igreja, a devoção, a adoração, porque eles fazem a igreja se voltar para um Deus diferente do Deus que é revelado nas Escrituras. Amém. Podemos ir para o terceiro ponto? Podemos sim. Vamos lá para o último ponto, que aí nós vamos. Na verdade, a gente não apresentou a questão da verdade bíblica, né? Certo. Só tentar sintetizá-la Pronto. usando o Pode ir. pensamento que eu falei que eu ia visitar ele posteriormente de Agostinho de Hipona. Agostinho, em um determinado momento de sua vida, ele colocou diante de Deus o desejo de escrever uma obra literária falando sobre o Deus triuno, o Deus Trindade. E ele faz um livro, se me falha a memória, mais de 300 páginas, 600 páginas, tem, tem escrito em português. É uma obra incrível, incrível, incrível. O que acontece é que Agostinho ele vai se aprofundando. E ele chega àquelas conclusões que nós falamos anteriormente, de que nós não podemos usar a criação como referência para a compreensão de Deus. Isso, de alguma forma, nos afasta da verdadeira revelação de Deus e nos aproxima de heresias conhecidas e antigas e refutadas. Então, ele entende na sua compreensão que a maneira como nós devemos buscar algo que relacione, né, é que é no ser humano
que se deve buscar ilustrações para uma compreensão de quem é Deus. E aí eu apresentei algumas de suas tríades. A primeira delas, a tríade da mente, a mente em si, a mente, o conhecimento de si, que a mente tem, e o amor de si mesmo, que a mente nutre. A segunda tríade, a tríade da memória. A memória, o entendimento e a vontade da mente. A memória, o entendimento e a vontade. São três elementos de uma mesma mente. Três elementos de uma mesma mente. A mente deseja algo, a mente tem entendimento de algo e a mente tem a memória de algo, né? Memória de algo. Terceira tríade, a mente conhecendo, a mente conhecendo alguma coisa, a mente lembrando de alguma coisa e a mente amando alguma coisa. Nota como a mente humana é em si o melhor referente para compreendermos a divindade. E a última, que eu acho, a última, não a última que eu selecionei, que eu acho mais bela e bíblica, é a, a ideia, a tríade do amor. A Uhum. tríade do amor. Ele fala que nós precisamos compreender que para uma relação perfeita, essa relação perfeita, ela precisa ter um amante, o amado e o amor. O amante, aquele que ama, não é amante no sentido pejorativo, né? Mas aquele que ama, o objeto do amor e o amor em si. Essas, essa tríade aqui revela a divindade. Por quê? Porque a divindade é amor. Uhum. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Ele é o amante. Ele não pode ser amor se não existe algo com que ele se relacionar. E se ele é eterno, ele não passou a ter um sentimento ou ser um sentimento em um dado momento. Ele é eternamente amor. Nunca houve um tempo em que ele não fosse amor. Então, para haver amor, é preciso haver esses três elementos. É preciso haver o amante, é preciso existir o amado e é preciso existir o amor. O amor só pode existir dentro dessas esferas, entendeu? Então, Deus é amor, é em si uma seta apontando para esse Deus eternamente relacional. Esse Deus relacional. É um Deus que o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é o objeto do amor, e o amor que une tanto o Pai quanto o Filho é o Espírito de Deus. Essas três unidades de pensamentos distintos. Ah, tornando isso na prática das nossas declarações, tanto nos credos quanto na nossa declaração de fé, nós precisamos dizer, concordar e ensinar que o Pai, o Pai, é o Deus único, o Pai é o Deus único, mas o Pai não é o Filho. O Filho é o Deus único, mas o Filho não é o Espírito. O Espírito é o Deus único, mas o Espírito não é o Pai. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. O Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito. Tem gente que se confunde com esses É porque troca-troca eu assim, fiz né? essas trocas aqui, mas Não, mas basta compreender, dá para né? compreender. É porque assim, as pessoas que Deus ouvem pela primeira é vez esses tipos de expressões ficam às vezes confusas, né? isso, exatamente. Mas está bem claro. Mas é algo que a Você tem o gente. pai, que é diferente do filho, que é diferente do espírito, né? Isso, Você tem o filho, que é diferente do pai, que é diferente do espírito. Você tem o espírito, que é diferente do filho, que é diferente do pai, isso. né? Mas essas três Sendo pessoas são um único Deus. Agora, essa compreensão ainda é um pouco profunda, mas nos ajuda uma de maneira espécie de muito governo clara. triuno. Isso, um governo triuno. É, o que é essência, né? O que é essencial? O que é essencial? O senhor que é o mestre do português, da língua portuguesa, o que é uma coisa que é essencial? O que é uma Isso, coisa o que é essencial? uma Coisa coisa básica, é fundamental, isso, sem a qual algo não é elementar. algo, né, é algo elementar. Por exemplo, o que é essencial para uma cadeira ser uma cadeira? Uma cadeira.
Por exemplo, é Tem assento e essencial encosto. ah, é essencial que ela tenha 3 pernas ou 4 pernas? Não. Ela pode ter 3, ela pode ter Eu, 2, né, aquelas bancos. Ela pode ter um, aqueles banquetazinha de balcão, fincado no chão. Ela pode ter nenhum, é tipo uma prateleira, encostada na parede, suporte na parede. O material, a matéria-prima da qual ela é feita, é essencial, por exemplo, ela precisa ser de madeira para ser uma cadeira? Não, ela pode ser de metal, ela pode ser de outros elementos. Então não é essencial. Não é essencial também a cor. Então, o que é essencial, o senhor já chegou ao ponto. É essencial para uma cadeira ser uma cadeira, é que ela tenha encosto e assento, ela sirva para que eu me sente. Isso é só básico para a gente compreender. O que é essencial para um ser humano ser um ser humano? Por exemplo, ele precisa ter 2 braços? Não, ele pode não ter um dos braços ou não ter nenhum, e é um ser humano completo. Ele precisa ter uma determinada cor, ou uma determinada estatura, ou um status social? Não. Nada disso eh, faz com que ele não seja um ser humano. Então é essencial que ele tenha uma mente, uma liberdade e uma vontade. Isso torna ele um ser humano, torna ele né? uma pessoa. Ele torna ele uma pessoa. Isso, O isso. ser humano ele vai precisar de um corpo. É verdade, muito bom, me desculpe. Mas uma pessoa, é necessário que ele tenha uma mente, uma vontade e a liberdade, é essencial. Voltando o nosso holofote um pouco mais para cima, o que é essencial para Deus ser Deus, né? O que é essencial? Aquilo sem a qual ele não seria Deus. Então é essencial que ele seja incriado, é essencial que ele seja eterno, é essencial que ele seja santo, ou seja, separado de sua criação, no sentido de santo, e ser incorruptível. Ele não é passivo de corrupção alguma. É essencial que ele seja onipotente, que ele possa fazer absolutamente todas as coisas conforme o seu próprio caráter e propósito, sem nunca negar a si mesmo. É essencial que Deus ele seja onipresente, o que não significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas que a sua presença enche todos os lugares existentes, possíveis e impossíveis. A presença dele enche tudo, tudo que existe. É essencial que ele seja onisciente, ou seja, que ele tenha um conhecimento total, completo e absoluto de todas as coisas do presente, do passado, do futuro, em um único ato simples e eterno. Conhecimento de Deus. Então, isso tudo é essencial para que Deus seja Deus. Essa é a essência, isso é Deus. Quando falamos disso, falamos de Deus. Quando falamos da glória, falamos do brilho, o fulgor visível que todos os atributos e perfeições eternas emanam quando se unem, se mesclam. Se há um outro atributo de Deus que não pode fugir da nossa mente, é a sua simplicidade, ou seja, todos esses atributos estão em Deus eternamente, nunca um é maior que o outro. Todos eles são perfeitos em si mesmo. Deus não é amor apenas. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é a soma de Não é mais todas amor do que justiça, nem mais justiça do que amor. Deus é a soma de todas as perfeições eternas. Agora, essa única essência é habitado por 3 unidades de pensamentos distintos. É habitado por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Esses títulos são dados a Deus para nós, para nós. Não é que Deus sempre teve esse título foi dado ao seu povo, entendeu? Para o seu povo se relacionar. É o que chamamos de uma acomodação de linguagem. Como se Deus fosse um exemplo, é como uma babá que se agacha e fala numa linguagem infantil para que a criança a compreenda o Uhum. que ela está querendo comunicar. Assim, Deus acomoda a linguagem para a nossa compreensão, para que venhamos a ter um vislumbre do quão grandioso e maravilhoso Ele é. Mas Deus é infinitamente mais do que tudo isso que pensamos. Né? Ou como disse naquelas indagações, naquele diálogo entre ele e Jó, mas isso tudo nem ainda é a orla do seu manto. Esse único Deus, essa única essência, é habitado por 3 pessoas: o Pai, que gera eternamente o Filho, de quem o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho.
Então é assim que compreendemos a divindade. Eu penso na palavra filho como a humilhação que a segunda pessoa da Trindade, né, aceitou, Uhum. entendeu? Isso é interessante, Assim, eu penso Josué. assim, porque realmente filho é uma forma da gente poder É, compreender, né, isso. esse relacionamento, a missão de E as Cristo, né, funções, né, a que missão, eles né, exercem. pronto. Mas assim, é como também designasse a questão de como ele se submeteu, Isso. né, se esvaziou da sua divindade Uhum. Se para esvaziou de sua glória, de sua glória, das da divindade não, prerrogativas. perdão, da sua glória, né? Ele nunca Isso, deixou de ser Deus, mas assim, é nesse sentido que ele é isso. filho. Você está vendo que é uma acomodação? Assim, Quer dizer, na verdade, não o faria melhor é sentido. dizer primeira pessoa, segunda pessoa, Não, terceira pessoa, nem assim. não, A mas não pessoa no sentido é não no sentido de que um isso, é primeiro maior, isso, entendeu? Mas assim, distinguindo, fazendo uma isso. distinção entre os três, né? É, E a própria, vamos dizer, os próprios credos, eles fazem esse uso dessa. tem um dos credos, eu não lembro se é o Constantinopolitano, ou eu não lembro qual é, que ele faz. É um outro, eu vou ficar devendo aos irmãos. Mas é um outro credo que ele faz questão de não usar essa expressão, porque ele tem receio de cair no subordinacionismo, Uhum, aonde um é uhum. subordinado ao outro e há um padrão de hierarquia. E aí o uso da expressão primeira, segunda e terceira pessoa da divindade acaba criando em nós Essa ideia. isso. E isso cria no imaginário, isso não cria na teologia. Ninguém vai dizer assim, olha, o pai é mais importante que o filho, o Espírito Santo é mais importante. Mas no subconsciente teológico da igreja, é o que leva, por exemplo, aquela discussão que fizemos sobre as bênçãos apostólicas. A pessoa, não, deixa eu colocar aqui a categoria certa, porque de certa Vou forma ajeitar aqui. o pai parece maior que o filho, que parece maior que o espírito, entendeu? Mas a Bíblia não apresenta isso. O que a Bíblia faz é mostrar que há funções específicas de cada, e mesmo nessas funções, a Trindade está envolvida. Há um aspecto em que a Trindade está envolvida. Por exemplo, o Cristo diz assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este Posteriormente, mandamento eu esse recebi. mandamento eu recebi de meu pai. Posteriormente, ele faz alusão a uma promessa feita por Deus num salmo que diz que não permitirá que o seu corpo permaneça na corrupção e veja a corrupção, ou seja, mostrando que a ressurreição do Cristo seria uma obra do Pai. Posteriormente, Paulo, se me fala a memória na Epístola aos Coríntios, ele vai dizer que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito eterno. Então é uma obra do Espírito. Veja, de alguma forma, nós compreendemos que toda a obra de Deus é uma obra trinitária, porém, há distinções na maneira como as funções são exercidas. Por exemplo, quem desceu e encarnou foi o Espírito Santo ou foi o Pai? Nenhum dos dois, foi o Filho. Quem subiu ao mastro, ao madeiro, foi crucificado e morto? Foi o Espírito? Não, foi o filho, não foi o pai, né? Então, no próximo tópico tem um camarada lá do unicismo que disse que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. Tá entendendo? Por quê? Por causa de um texto enviesado que ele leu É. sem compreender. Então, há funções distintas. Irmãos, o texto mais lindo para se perceber essas funções distintas é aquela declaração maravilhosa de Paulo na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, onde ele apresenta ali o Pai planejando a obra da redenção na eternidade Uhum. passada, o Filho executando a obra da redenção no tempo perfeito, né? E o Espírito aplicando a obra da redenção na vida daqueles que creem. E é interessante como cada sessão encerra com a expressão para louvor de sua glória. A primeira, o Pai elabora o plano e tudo mais, aí encerra dizendo isso tudo para louvor de sua glória. O Filho executa a obra da redenção para louvor de sua própria glória, da glória da divindade. E depois o Espírito aplica a obra da redenção para louvor de sua glória. A glória do Espírito, a glória do Filho, a glória do Pai? Não, a glória de Deus. É Amém. maravilhoso isso, né? Ô, Jesus, maravilha mesmo. A gente só não pode mais demorar. Vamos para o terceiro ponto, Luiz Carlos. E aí,
Fala aí do unicismo, né? O título é Unicismo, Heresia Antiga na Atualidade. Aí você vai trazer o problema, uma reflexão bíblica e a posição oficial da igreja. Ok, irmãos, vamos tentar resumir esse tópico com o que ele se propõe. Nosso comentarista, ele não se propõe a ser necessariamente exaustivo no que ele pretende propor aqui. Ele pretende propor aos santos, aos cristãos, aos irmãos que estarão na sala de aula, uma reflexão sobre isso. Não só uma reflexão sobre os riscos que a igreja sofre em acolher determinados ensinos heréticos no coração da comunidade, mas também uma reflexão sobre qual a nossa postura diante disso, o que devemos fazer. Porque a gente não pode, isso aqui não pode ficar no âmbito da ideia. De alguma forma, isso precisa reverberar na maneira como nos relacionamos uns com os outros, na maneira como a lideranças na igreja e liderados na igreja se relacionam também. Isso deve refletir na maneira como marido, mulher, filho se relacionam no ambiente doméstico, né? Isso deve refletir na maneira como a igreja adora, como a igreja evangeliza. Tá entendendo? Tudo isso deve refletir numa compreensão correta de quem é Deus. Entendeu? Porque porque senão nós estaremos fazendo as coisas de maneira equivocada e não agradando a Deus. Então, o nosso comentarista, ele busca trazer uma reflexão. Primeiro ele fala do unicismo, uma heresia antiga, mas que ainda se manifesta na atualidade. E aí o problema, ele mostra que na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e que ensinam a respeito de um Deus diferente. Observe bem que ele está fazendo uma leitura aqui, não necessariamente de uma seita, né? Porque uma seita a gente sabe, por exemplo, os testemunhos de Jeová eles têm uma visão errada da divindade, né? Arianismo, né? São do arianismo, então eles têm uma visão equivocada sobre a divindade. Então, mas aqui o nosso comentarista está trazendo o perigo bem mais para perto, não para a porta de nossa casa, né? Aos domingos eles batendo na porta de nossa casa, mas para perto, para dentro de nossas igrejas, porque ele Está fala, dentro dos cultos, está né? dentro dos cultos, de forma sutil, por meio de músicas. Esses unicistas ensinam o seu desvio doutrinário sobre Deus, por meio de músicas. As músicas literalmente dizem o que ou ensinam as suas doutrinas? Não. Eu acho que dificilmente eu encontrei uma ou duas que parecia construir uma ideia unicista nesses grupos que cantam, né? Nesses grupos de louvor. Uma ou duas músicas assim, muito difícil. Porém, o meu problema é o seguinte: a ideia, o coração da doutrina desse povo é uma heresia. Então, a compreensão que eles têm de Deus é uma compreensão equivocada. Eles são realmente reconhecidos publicamente pela Igreja do Senhor como uma seita, uma heresia. Quando nós cantamos as suas músicas em nossos cultos, em nossas adorações corporativas, nós estamos cantando pensando em um Deus verdadeiro, mas cantando uma música que foi construída a partir de uma percepção errada de quem é Deus. Entendeu? E pior do que isso, cantar as músicas e promover esses ministérios faz com que nós estejamos contribuindo com o alargamento, né? Eles alargando as suas fronteiras e alcançando mais vidas para o engano, para o erro doutrinário. Então, essa é a reflexão que o nosso comentarista faz. Ele fala que nossa igreja, a Assembleia de Deus, eh, ela tem rejeitado essas doutrinas, nossa declaração de fé, e ele fala que nós temos um manifesto oficial, ser bem claro, o manifesto oficial que foi publicado pela Assembleia de Deus é com respeito ao grupo Voz da Verdade, Igreja e Grupo Voz da Verdade. É uma igreja unicista, eles propagam as suas mentiras, porque temos debate há pouco tempo, né? Horrível debate, horrível. Como é que a pessoa defende uma coisa tão ridícula como aquela? E com base nessas ideias,
E as suas músicas são entoadas. Eu já conversei com pessoas, a pessoa diz assim: "Mas é porque a música é tão bonita", sabe. E eu penso que eu não devo colocar uma música no culto, porque eu acho bonito. Isso não é o padrão. Não é o que não, é porque é muito bem construído. Meu irmão, o que deve me motivar a construir um repertório para a igreja são outros padrões, e não só o padrão estético. Primeiro padrão de escolha de um hino para se cantar na igreja ele é bíblico, ele é bíblico, a letra é bíblica, o conteúdo doutrinário expresso nessa canção emana de um coração, de uma vida que pode testemunhar uma crença correta em Deus. Então, deveria pensar sobre isso. É por isso que quando aquele cantor que falou aí ah, do Alvo Mais Que a Neve, começou com aquela loucura. Daí ele começou, algumas igrejas disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos abandonar as músicas desse camarada, porque essas músicas derivam de uma pessoa que tem uma impressão equivocada sobre Deus, sobre a teologia, sobre a igreja. Uhum. Então a gente não vai estar promovendo isso, entendeu? A igreja não precisa Ele disso. mingou, né? Aí ele vai minguando, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A gente não precisa de propagadores de mentira, entendeu? Então uma igreja precisaria realmente refletir sobre isso. Nós Agora, precisamos mesmo. esse grupo aí que você está se referindo, de fato, ele tem as músicas, ele não mesmo, né? Não vejo ninguém assim elogiando Voz da Verdade, ninguém em si, né? Nenhuma pessoa. Uhum. Mas de fato, as músicas deles, desse grupo, elas são muito apreciadas dentro São da sim. Assembleia de São. Deus, são muito apreciadas, são. Eu ali na nossa sede mesmo tem um dos departamentos que praticamente Quase todo só culto. cantam as músicas, É. né? E tem músicas até que dá para filtrar. Tem Tem músicas. músicas boas, Eu vou dizer, bonitas. O de ser Escudo, sincero, aquela música O a Escudo música é Escudo é muito, muito bonita, muito mas a bonita. música do meu coração, e ela tem eu tenho uma estima muito grande por ela, até porque era uma música que meu pai amava muito. É Além do Rio Azul. Além do Rio Meu Azul, é Deus do linda, é céu, linda, é ali é linda. lindo demais, Eles são entendeu? excelentes poetas, São, poetas, né? são sim. Contudo, Mas tem outras é, músicas que eu acho de uma letra assim tão confusa, isso, aquela Coração Valente, eu fico, meu Deus, não sei, algo não bate em mim, sabe? é, Tem é, umas metáforas que eles usam que eu disse assim, acho que meio forçadas, né? Aí é, no final o arranjo fica bonito e a isso, música, o ritmo dá uma e enganadinha aí fica é, legal. fica legal. Mas o problema, o que o nosso comentarista está fazendo novamente, que eu acho que é um trabalho muito inglório esse, que o comentarista está fazendo. Porque, infelizmente, a lição, eu queria que fosse diferente, mas infelizmente a lição não vai fazer com que as pessoas deixem de cantar, abandone. Tantos Infelizmente, está hinos aqui bonitos que nós temos na harpa o cristã, né? manifesto da nossa igreja não vai Tantos ser hinos bonitos nós acolhido. temos na nossa harpa cristã, Temos muitos, inspirados. né? As pessoas, o que eu Nós temos vejo pessoas assim, Luiz, capacitadas que poderiam até dar uma nova roupagem a eles e torná-lo tão bonito eu sei que a gente né? está entrando aqui para uma outra área, que é a questão da música, né? Mas, embora que o assunto seja mesmo o combate ao unicismo, mas assim, eu vejo que as pessoas estão tão em busca de novidades dentro dessa área de. Eu sei que a Bíblia diz que cantar o Senhor um cântico novo, mas Uhum, não quer dizer que todo cântico novo, né? Ou uhum, que isso deva ser o padrão, abandonando sempre os antigos, que são comprovadamente bíblicos, teocêntricos, né? Cristocêntricos, para uma música que é muito antropocêntrica, que a maioria das músicas hoje são, né? é, É Deus cantando para o homem. Ah, meu filho, eu tô com saudade de você, meu é filho, não sei o verdade. quê, eu vou te abençoar, né? Não desista, tantas coisas assim. Eu digo assim, meu Deus do céu, a gente tá realmente se deixando levar por esses modismos, por essas coisas que É. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja e os irmãos estavam inspirados, viu? Eu acho que eu acho que caiu assim uns dois hinos assim que não era Deus cantando pro povo, sabe?
Uhum. Todo mundo cantando hino, Deus cantando para a igreja, Deus cantando para a igreja. Não que não tenha isso, às vezes tem um salmo ou outro que tem uma coisa parecida, uma declaração divina para o cristão e tudo mais, para o servo de Deus. Mas estava forçado mesmo, estava forçado. E o pastor que me convidou para pregar, ele estava encabuladozinho com isso. Estava encabulado. E a igreja cantou muito, sabe? Aí ele disse assim: "Ô Luiz Carlos, você me dá a permissão de, antes de botar você para pregar, cantar um hino?" Eu digo: "Pastor, você que está orientando aí, não se preocupe não. O tempo que você deixar para mim, eu vou usar ele bem direitinho. Pode ficar à vontade." Aí ele botou a igreja de pé e disse assim: "Irmãos, é a hora da pregação, mas antes de pregar, hoje o negócio está tão sério que Deus teve que descer aqui e passar o culto todinho cantando para a gente. Em reconhecimento à bondade dele, vamos cantar ao menos um para ele antes de ouvir a pregação." Eu fiquei constrangido, sabe? Aí ele cantou, os irmãos cantaram assim, meio com aquele sorrisinho amarelo, assim, sabe? É. Mas é isso. A gente precisa pensar sobre essa questão do ambiente da adoração, que a adoração ela é trinitária. É uma adoração a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uhum. Não pode ser uma adoração enviesada, não pode ser uma adoração, um cântico, né? eh, com base em pressupostos humanos. E quando se faz um culto ao Senhor, se celebra, a gente tem que colocar em último lugar o que que as pessoas vão achar disso, assim, sabe? Porque às vezes parece que as pessoas estão muito preocupadas em impressionar, em tornar um ambiente impressionante para um público, como se nós fôssemos, como se o público fosse um consumidor, entendeu? E aquele que está na direção do trabalho fosse um vendedor que estivesse vendendo, sabe? A gente Luiz profana Carlos, o a coisa culto tá quando tão faz isso, séria rapaz. que já tem igreja fazendo área VIP. Tem Pelo isso amor mesmo, de tem coisa Deus, meu terrível, Jesus. entendeu? Quando na verdade a adoração deveria ser realmente um ato de devoção mesmo a Deus, as pessoas deveriam vir, como eu disse, a adoração tem que ser reação. As pessoas precisam conhecer a Deus e precisam estar, surpreendidas com a majestade dele e então adorando com base nisso. Então, é importante o que pensamos quando adoramos. Não é mais importante, é o mais importante, o menos importante é o que sentimos, entendeu? Eu até uma vez, falei assim para os irmãos: "Irmãos, às vezes eu não sinto Deus, mas graças a Deus eu sei Deus." Porque a fé é uma compreensão profunda e uma confiança profunda nessa compreensão que temos de Eu quem é gosto de Deus. sentir também, viu? Hum? Eu gosto de sentir também. Não, é óbvio que você É, mas ninguém precisa fica preso à sentir, mas você emoção, não né? fica preso à emoção, porque a emoção é mais variável do que qualquer outra É. coisa, né. Mas enfim, o nosso comentarista busca nesse terceiro tópico trazer uma reflexão à igreja sobre essas questões. Essas heresias estão aí e nós estamos trazendo os seus mensageiros para cantar em nossos púlpitos, quando nós estamos escolhendo os seus repertórios o tempo inteiro. Aí alguém vai dizer assim: "Não, mas eu gosto tanto, o culto, ele não tem que ser do jeito que eu gosto, o culto tem que ser do jeito que Deus quer, ele não tem que ser conveniente para mim", entendeu? Eu não posso trocar, o sacrifício pela conveniência. Davi fez isso, trocou o sacrifício pela conveniência. Deu no que deu. E deu no que deu. Até que ele percebeu que para se achegar a Deus, precisava atender às demandas de Deus. E quando ele fez, ele entrou em Israel com a arca do Senhor, Em Jerusalém. em Jerusalém, né? Bom, Luiz Carlos, chegamos ao final. Tem muita coisa ainda para ser dita, mas não é possível mais. Nós queremos agradecer a sua excelente participação, como sempre. Peço só que você faça aí a sua conclusão, suas considerações finais para a gente encerrar o estudo. Meus santos irmãos, eu quero só agradecer a Deus pela oportunidade que tive de participar desse trabalho e dizer que os meus votos, meu anseio é que esse material chegue aos irmãos, num bom momento e que sirva para a sua edificação, que possa ajudar de alguma maneira no preparo de sua aula e que tudo aquilo que for, de edificação possa permanecer, possa ficar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E eu também quero agradecer mais uma vez ao Luiz Carlos, viu, pela sua disposição em colaborar conosco e nos ajudar a fazer este canal continuar na sua missão e crescer, né? E também agradeço aos irmãos que nos deram a honra de
participar conosco aí, assistindo, comentando, curtindo. Que o Senhor vos recompense, vos abençoe e esperamos que tenhamos contribuído, né, com a É, sua, se você é professor, com o seu preparo, se você é aluno, estudante interessado na palavra de Deus, também com a sua edificação. E no mais, que o Senhor vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. amém.